tudo bem? Voltamos com mais um episódio do Alô Criançada e hoje estou aqui dando sequência com o pastor Tiago. Nós vamos seguir falando sobre criação de pais e filhos. A gente está só começando, né, pastor? Só começando. Só começando. Agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência e hoje nós vamos entrar em mais um assunto muito legal: recalculando a rota dos nossos objetivos. Quantas vezes você precisou parar, pensar e voltar lá atrás, porque percebeu que estava no caminho errado? E quando se trata de criação de filhos, às vezes a gente precisa fazer isso todos os dias. Muitas vezes nós nos perdemos e precisamos estar sempre recalculando a rota da criação dos nossos filhos. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso e vários outros assuntos que forem surgindo, e eu conto com a sua presença. Não vá embora, nós vamos só para um breve intervalo e voltamos com tudo do nosso assunto. Vamos recalcular a rota da criação dos nossos filhos. Não vá embora, fica aí. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Voltamos. Falei que era rápido. Quero falar de recalcular a rota da criação dos nossos filhos. E para mim, eu não vejo exemplo melhor, pastor Tiago, na Bíblia, de alguém que recalculou a rota do que Salomão, né? Salomão é uma incógnita nos nossos dias, porque como que um homem que Deus despejou sobre ele toda a sabedoria do mundo, ainda derrapou do tanto que esse homem derrapou. E no fim da sua vida, escrevendo ali o livro de Eclesiastes, Salomão vem falando aqui, eu faço a minha introdução aqui agora, no capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 12, quando ele fala assim: Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Dediquei o meu coração a buscar e a procurar pela sabedoria no que diz respeito a todas as coisas que são realizadas debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para que nela se exercitem. Tenho visto todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não pode ser numerado. Falei eu com meu próprio coração, dizendo: Eis que adquiri grande riqueza, superei em sabedoria a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Sim, o meu coração teve uma grande experiência de sabedoria e conhecimento, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, e a conhecer a loucura e as tolices. E percebi que isto também é aflição de espírito, porque há muita sabedoria, na muita sabedoria há muita angústia, e aquele que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Pastor, quando a gente vê essa introdução aqui do livro de Eclesiastes, né, ele fala: Eu fui rei. Eu não sei em que momento ele escreve isso, não sei se ele já havia passado o reino para Roboão, se o filho já estava tomando ali as rédeas do reino, né? E ele já estava ali só nos últimos momentos como rei oficial. Mas aqui Salomão, ele reconhece que tudo que ele teve de sabedoria, não o impediu de encontrar o caminho da tolice, não o impediu de mergulhar na vaidade, não o impediu de perceber que as coisas que ele fala, né, aquilo que é torto não pode ser endireitado. Toda a sabedoria de Salomão não fez ele precisou sofrer para entender que aquilo que começa errado vai terminar errado, Uhum. né. E quando a gente traz isso para a criação dos nossos filhos, né, o que nós podemos pegar desse comecinho de Eclesiastes aqui para nós pais? Como eu vou levar isso para a vida dos meus filhos? Uhum. O que pode resumir isso aí que você acabou de ler, e essa postura de Salomão, né, no finalzinho da sua vida, olhando para trás e vendo o caminho que trilhou. Inclusive Salomão foi responsável por trazer
grande parte da idolatria para dentro de Israel, Uhum. né. Construiu templos aí para suas mais de 700 mulheres, né. Mas o que resume isso é sabedoria sem temor a Deus, ela não é suficiente, né. O que faltou para Salomão foi o temor ao Senhor. E ele mesmo vai dizer, né, em outro lugar, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para ele, talvez a sua juventude tenha faltado esse temor. Talvez ele tenha se engrandecido muito com a sua sabedoria, né? E aí isso fez com que ele tomasse as decisões que tomou ao longo da sua trajetória. E lá no final ele viu, percebeu o mal que ele tinha causado para si e para a nação de Israel, né? Então, trazendo isso para a nossa realidade como pais, ah, o que aconteceu com Salomão, essa percepção de frustração no final da vida, foi de ter experimentado de tudo, de ter tido experiências, de boas experiências, inclusive, mas que lá no fundo faltou o principal, temor ao Senhor. Então você pode suprir seu filho com tudo. Uhum. Você dá todas as experiências para ele possíveis, né? Os pais que têm condição de fazer isso financeiramente, fazer concessões que vão dar essas experiências para os filhos, vai chegar lá na frente, pode ser que ele se frustre assim como Salomão, porque o principal é o temor ao Senhor. É isso que vai fazer com que seu filho olhe para trás e sinta que realmente valeu a pena. E você também, Hum. né? Valeu a pena. Todo sofrimento, toda dificuldade, valeu a pena porque hoje meu filho teme a Deus. É interessante, né, porque se a gente observar, Salomão ali, ele foi o filho da segunda metade da vida de Davi, né. Uhum, Davi já tinha tido muitos filhos, já alguns já adultos, quando uhum, Salomão vem, né. E é o que eu percebo, assim, que aquela ausência de pai que Davi teve para com os mais velhos, ele seguiu tendo hum, com os demais. Então, assim, o homem segundo o coração de Deus, ele não foi o melhor exemplo de pai, no quesito presença, né, ele né Davi, ele não foi um homem que conseguiu transmitir para os filhos o amor que ele tinha por Deus, né, uhum, ele não viu essa continuidade, uhum, assim como Samuel também não viu. E e a gente vê que o fato de quando Davi morre, Salomão ainda era jovem, uhum, e eu me arrisco a dizer que talvez ele ainda não tinha nem seus 25 anos de idade, eu penso que ele era mais jovem que isso. uhum, E então a gente vê, assim, que ele, apesar de toda a sabedoria que Deus entregou para ele, ele não estava ali, biologicamente falando, maduro, hum, né. E a hora que ele mais precisaria do pai dele ali do lado, ele já não tinha mais. Davi morre com 70 anos, Salomão fica ali com menos, penso eu, menos de 25 anos ali com o reino, um uhum, país todo nas costas, e agora o que que eu vou fazer? uhum, Tinha uma mãe, quem que era a mãe dele? Batseba, aquela Batseba. uhum, E quando a gente vê quem era a mãe de Salomão, a gente não percebe que talvez ela fosse uma mãe que tivesse conseguido também inculcar valores em Salomão. Ela também era uma mulher ferida, né, ela foi arrancada da casa dela lá, levada para o palácio, e o prêmio de consolação é que o filho dela se tornou rei, mas a gente vê que faltou ali as bases, faltou alguém recalcular a rota como Salomão faz no fim da vida, ele recalcula a rota dele, ele fala: "Espera aí, ainda dá tempo de eu pelo menos deixar escrito que o meu caminho foi errado". Mas a gente, trazendo para o nosso assunto aqui, se se eu, pai e mãe, não estou presente, o meu filho não vai recalcular a rota nunca, ele vai seguir naquela rota torta e vai ali até o final. E se eu não estou presente para ver, reconhecer que eu errei, que eu preciso voltar, ele também não, uhum, né. E eu não sei se o senhor sente isso. Quando eu percebo que eu errei com os meus filhos, eu sinto, assim, uma vergonha devastadora, mas sabe aquela coisa, eu falei assim: "Ah, o quando você é bobo, você abaixa a orelha", eu falei, eu abaixo a orelha e falei: "Meu filho, me desculpa, uhum, mamãe errou, vamos voltar". Mas nem todo mundo sabe, consegue uhum, fazer isso, né, uhum, lidar com essa vergonha, reconhecer o erro e recalcular a rota. uhum. Tudo isso, a gente tem dificuldade de pedir perdão, especialmente para quem está debaixo da nossa autoridade, que são os Uhum, filhos, né. Eh, a dificuldade vem do grande problema que nós temos, que é o nosso ego. Eu não vou me humilhar,
Eu Uhum. errei, mas assim, meu filho precisava dessa experiência. Mas a gente tem que entender que tudo que a gente faz de bom e de ruim é pedagógico, né? Seu filho vai viver em um lar amparado pela graça de Deus e podendo perceber isso na prática quando existe esses pedidos de perdão, inclusive dos pais para os filhos. Mas que Paulo fala em Efésios, ó, Uhum. pais, não, Provoca não, a ira, né, né? provoque a ira dos seus filhos para que eles não desanimem. Então, é claro que a gente erra. Não estou dizendo que a gente não erra, Uhum. mas é aí que o evangelho entra para nos fazer entender o nosso erro e, de novo, recalcular, voltar atrás. E isso passa por um pedido de perdão que nós Uhum. precisamos, né? Oferecer aos nossos filhos. E para que eles cresçam nesse ambiente de erro, tá tudo bem, mas um ambiente em que há cura e perdão. Então, isso é normal, esses recálculos de rota são Uhum. normais. E o Evangelho nos mostra muito bem isso. Né? Jesus mesmo vai dar um caminho muito bom quanto a isso em Mateus 18. Né? Se teu irmão pecar contra você, vai você e ele. Isso também é um parâmetro para a família, é um Uhum. parâmetro para os nossos filhos. Se o teu filho pecar contra você, ou se você pecar contra o seu filho, vai você e ele. Né? Restaura isso, recalcula essa rota aí. E aí isso faz com que a relação ela fique mais confiante. A gente haja uma confiança mútua, né? Uhum. De eu saber que não tem problema eu como pai servir o meu filho ou pedir perdão ao meu filho quando eu erro com ele. Né? O que não era presente nas criações das gerações passadas, né? É verdade. E que a gente não precisa repetir. O principal, né, pastor, da gente ver das gerações anteriores à nossa, é a gente reconhecer que precisa deixar os erros para trás, mas que a gente pode ir fazendo isso aos poucos até encontrar a medida certa, Uhum, né. Só que a nossa sociedade, ela hoje ela foi para o outro extremo, né, da liberdade exacerbada, ela foi para o outro extremo onde os pais hoje já não são vistos mais como pais, são vistos como amigos, e o amigo a gente escolhe se a gente vai andar com ele ou não. uhum, O amigo a gente escolhe se a gente vai dar ouvidos a ele ou não. Agora, quando eu como mãe me comporto como mãe, como alguém que o meu filho confia, que o meu filho vai conversar e que ele confia em mim a ponto de saber que se eu errar eu vou conseguir reconhecer o meu erro e voltar atrás, ele não vai precisar de um amigo, né. Hoje nós pais precisamos nos tornar de novo pais. Hoje é uma epidemia de pai amigo, de mãe amiga, e um amigo é aquele que quando não está agradando a gente troca por outro. uhum. Né, quantas vezes ao longo da nossa vida, quantos amigos o senhor tem que começaram na infância que ainda estão no caminho do senhor hoje? Eu tenho a minha amiga mais antiga, eu a conheci com 19 anos. Da minha infância todos ficaram para trás, então a gente vai deixando ao longo do tempo os amigos para trás e o pai não, quando é o pai a gente sabe que o pai eu não posso deixar para trás, né, o Uhum. pai é para sempre. Mas hoje os pais têm sido amigos dos filhos e os filhos decidem o dia que querem ouvir, o dia que não querem, né. E você sabe o que é interessante disso tudo? É assim, Hum. que os filhos eles dão sinais de que estão insatisfeitos com a gente, né? Não. Alguns verbalizam, né, falam, olha, eu não gostei daquilo que você fez, né? Outros não verbalizam, mas dão outros sinais, né? Se a gente age com essa negatividade todas as vezes que a gente é confrontado, mesmo pelos nossos filhos, vai chegar um momento que nosso filho fala assim: "Ah, é assim mesmo, não vai mudar, Já vou me tentei. calar, deixa eu viver aqui", né. Quando eu preciso ele não está disponível, e aí se acontecer coisas graves na vida, provavelmente a gente não vai ficar sabendo, porque nós não criamos esse ambiente de confiança, de que nosso filho pode chegar e dizer: "Pai, eu estou insatisfeito com isso", E contar absolutamente tudo. e contar absolutamente tudo. Né. Nós temos que ser esse refúgio para os nossos filhos. E esse ambiente de refúgio, ele é criado a partir de, tentativa, erro, né, frustração, e depois você volta Começa com de a novo, começa de novo. né. É assim, ge ganhar a confiança dos nossos filhos é um processo demorado, mas eu não vejo como um processo impossível.
difícil, ele é demorado, mas não é um difícil, porque não é, se você for colocar ali ao pé da letra, não é difícil. O que o seu filho espera de você? Ele espera que quando ele te chamar, que você vai dar ouvidos a ele, vai escutar e vai orientar. E vai ser, brando com ele quando ele errar, né, mas o brando não significa que eu vou passar pano, mas nós sabemos que nós, enquanto sociedade hoje, nós estamos cada vez mais agressivos, nós estamos cada vez mais bárbaros, Uhum. porque é loucura você imaginar que se você vai numa loja, você não concorda com o que o dono da loja te falou, você vai lá e saca uma arma e mata esse cara. Isso acontece todos os dias. Então nós estamos cada vez menos brandos. E é possível, eu tenho aprendido que é possível trazer a proximidade do meu filho, quanto mais brandura eu trago para o meu relacionamento entre eu e ele. Mas a brandura não significa que eu não vou reconhecer os meus erros, Uhum. que eu não vou abaixar a guarda e falar: "Meu filho, realmente, mamãe errou, a gente precisa voltar". E isso gera confiança para que ele converse comigo. Hoje a gente vê uma epidemia de filhos calados, o pai fala: "Meu filho é tão caladinho, tão bonitinho, mas o menino tá morrendo Tão por dentro, comportado, né, tão então comportado, ele não dá trabalho de nada". Nós vamos falar sobre esse menino comportado no próximo bloco. Talvez você tá com um quietinho desse em casa achando que tá tudo perfeito, não tá não. E nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos continuar recalculando a nossa rota. Não vai embora, fica aí, nós voltamos logo logo. Sim, entendi. E esse procedimento? Fazem aqui? Não, não. Isso só em Goiânia. Antes, marcar um procedimento médico em Goiás era assim. Mas graças à regionalização da saúde feita pelo governo, isso vem mudando para melhor. Se vive de perto mais policlínicas, atenção e cuidado no dia a dia. A ampliação da rede, com 9 novos hospitais e 900 leitos de UTI em 26 municípios. A esperança com o Cora, o maior hospital público de tratamento de câncer infantil. E se vive de perto o futuro. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás já avançou bastante e vai continuar avançando. Governo de Goiás, seguindo no caminho seguro. Pastor, eu vi um caso essa semana, eu já nem me lembro da postagem no Instagram, eu acompanho muitos perfis de família, mas um comentário a respeito dessa postagem chamou minha atenção e ele está ecoando na minha cabeça. A, a pessoa falou assim: quando a gente fala que tem que priorizar o marido. Ah, era um vídeo assim, falava assim: a mãe tá lá cuidando bem dos filhos pequenininhos, fala assim: estou cuidando bem para que quando crescer eles voltem para almoçar comigo. uhum. Aí a menina colocou um comentário: é, e se eles não voltarem? Você cuidou bem do marido que era para estar do seu lado aí? Né, e me acendeu um alerta, porque quando a gente fala de prioridade, família, hoje em dia é muito comum os pais falarem: "Não, o filho é para sempre, então vou cuidar do meu filho para sempre, o marido ele pode ir embora". Só que muitas vezes nós que temos mandado eles embora, eles e elas embora, porque nós não cuidamos. Aí fala: "Tá vendo, ainda bem que eu cuidei do meu filho, porque ele ia embora de qualquer jeito". E e a gente precisa entender que tem muitos pais se comportando como o veículo em que o filho estará sempre. E esquece que ele tem que ser um aeroporto, né. Eu nessa postagem eu meditei muito, eu falei: "Deus, eu tenho que ser um aeroporto na vida do meu filho. Ele vem, ele pousa em segurança, ele abastece e Vai embora. volta, e Uhum. vai embora". Mas tem muitos pais se comportando e achando que tá lindo isso, querendo ser o hangar, que é onde o avião dorme. Todas as Uhum. noites ele volta para dormir ali, Uhum. né. E a gente não pode ser esse lugar, esse pouso definitivo da vida dos nossos filhos, né. E a nossa sociedade precisa recalcular a rota para encontrar esse equilíbrio, porque eles precisam crescer, eles precisam ir embora. Logicamente que eu não concordo com a postura norte-americana de mandar o menino embora muito cedo, mas a gente precisa prepará-los para mandá-los embora. Uhum. E se hoje eu não estou preparando o meu filho para ser maduro o suficiente, na hora que eu parar para pensar que eu tô com um filho de 40 anos dentro de casa que nunca amadureceu,
Eu não vou ter tempo. Agora não adianta eu querer recalcular a rota, mas já era, Hum, né, eu não consigo voltar atrás mais. hum. O lar ele tem que ser um aconchego, tem que ser seguro, mas ele também precisa desafiar o filho Isso a aí. querer replicar aquilo, Uhum, né. A ideia é replicar um lar que tenha sido agradável, tenha sido bom, né. Então os pais precisam incentivar os filhos mesmo a bater asa, mesmo que isso em algum momento vá trazer um sofrimento para os pais, né, uhum, especialmente pais que realmente amaram isso, né, essa experiência familiar, mas ele tem que permitir que o filho vá bater suas asas, vai criar sua própria família, né. O que eu percebo, e que tem sido muito presente hoje nas igrejas inclusive, são os filhos retornando. São os filhos que estão recalculando a rota, mas estão recalculando errado. uhum, Então, em algum momento eles erraram no casamento e continuam errando, mas ao invés de recalcular a rota dentro do casamento, eles recalculam a rota para voltar para o ninho. voltar para o ponto zero. E isso é muito ruim para ambas as partes, porque Uhum, você volta machucado, com bagagens que você não tinha, uhum, bagagens ruins, experiências ruins, frustrações, e os seus pais vão te acolher, ótimo, né? Se isso for por um tempo, até você se reequilibrar de novo, ok. Mas se for para uma estadia ad eterno, sem um prazo definido, isso é antinatural, né. Primeiro que você acabou com uma relação acabou, uma que não deveria acabar, né, que é o casamento, por N motivos, né. A gente não sabe exatamente por que todos os casamentos vão uhum, acabando, mas o fato é que o caminho de volta, ele não é o melhor caminho a ser tomado. Por mais que talvez tenha o incentivo do pai, da mãe, né, tudo, mas o ideal é que o seu casamento não tivesse acabado. Mas se uhum, acabou, recalcule a sua rota para que você não tome conta do ninho de novo. uhum, Então, são facetas de uma sociedade que a gente precisa entender para quando os nossos filhos forem incentivados a bater asa, deles estarem cientes de tudo isso, né, de permanecer no casamento, desde que não haja nenhum tipo de violência, claro. né, mas lute pelo seu casamento, né. Se precisar voltar, volta, mas lute por ele, lute pela sua casa. Então, todos esses conceitos, eles são, inseridos nos nossos filhos quando eles ainda estão com a gente. Uhum. É interessante, né, porque que a gente fala assim, estamos aqui falando de objetivos hoje, de recalcular a rota, porque é algo que nós vamos fazer ao longo da nossa vida várias vezes, né, todos os dias, né, então, por exemplo, você abriu uma concessão para o seu filho, falou: "Deixa eu ver como que ele vai se comportar". Deu ruim, então você precisa recalcular, você tem que voltar lá atrás e falar: "Olha, meu filho, eu". É um exemplo básico que é o que nós mais vemos hoje, por exemplo, você comprou um telefone para o seu filho, você deixou ele lá um tempo lá, aí você viu que estava dando ruim, falou: "Meu filho, ó, vamos recalcular aqui, ó, não dá para ficar mais o tempo todo que você está ficando, agora vamos diminuir suas horas". Passado um tempo, você viu que o menino amadureceu, melhorou? Ah, então agora eu posso começar a abrir uma concessão para você. É semelhante assim, né, quando eu era criança, gente, eu lembro quando eu lembro disso, eu falo: "Meu, como nós mudamos", né. Eu tinha um irmão mais velho, 3 anos mais velho que eu tinha ali meus 8 anos de idade, 8 anos, eu saía com esse irmão que tinha 11, levava o de 5 que era mais novo que eu, nós 3 nessa idade saíamos lá do Goiânia para Parque Sul, e a gente vinha parar lá na Vila União para estudar, sozinho, de ônibus. Onde que você pode deixar 3 crianças nessa idade hoje sozinha andando de ônibus numa cidade desse tamanho, né, mas era a nossa realidade. E aí mas eu sei que em um determinado momento minha mãe viu que o meu irmão mais velho tinha condição meio que de olhar a gente, segurar na mão, e eu lembro que o meu irmão carregava a minha mochila na frente, a dele na costa, e eu já levava a do pequeno, e a gente já cuidava um do outro. Então ali em algum momento minha mãe viu: "Vocês dão conta", e ela nos permitiu alçar aquele voo. Aí eu acho que o problema hoje é que nós temos dó dos nossos filhos, a gente não deixa nem eles tentarem para saber se eles dão conta, e a gente já vai lá e faz por eles. Aí, quando chegar a adolescência que você precisar de um ajudante em casa, ele não vai nem saber onde que fica a gaveta das colheres.
Aí é a hora que você vai falar assim: "Meu filho não me entende, ele não me ajuda com nada", mas você não ensinou o caminho para ele. Você ficou com dozinha dele lá e agora você tá com a turma do moletom, eu tenho medo da época chegar, na época do moletom, Hum. capuz na cabeça o dia inteiro, um calor, um frio que não acaba nunca. E aí agora você está com a turma do moletom dentro de casa, ele não reconhece você como alguém que exerce autoridade sobre ele, e aí você está tentando recalcular a rota e tá difícil, porque ele não quer caminhar. Porque uma coisa é eu pegar o Miguel com 10 anos: "Meu filho, vamos recalcular a rota, vem que você vai comigo, nós vamos voltar". E quando você está chamando o menino para recalcular a rota, ele fala assim: "Eu não quero", né. Mas essa questão de novo, a gente vai parar na Uhum, mesma questão, que é ensinar os filhos a bater asa, né. uhum. Como é que você ensina um filho a bater asa? Ensinar ele a sobreviver, Desde pequeno. né, colocando ele para fazer gradativamente as tarefas de casa, né. Vai arrumar sua cama, organize o seu ambiente, né. Então, quando ele vai para a vida sabendo que ele tem que acordar, arrumar a cama, escovar dente, né, e para as atividades dele cotidianas, ele não vai ter problema com isso lá na frente. Ele vai replicar isso, né. Isso é hábito que a gente vai inculcando nos nossos filhos. E como você falou no início, isso é difícil, isso é difícil. E uma vez eu estava escutando uma fala de uma pessoa, ele dizendo: "Olha, quando os nossos filhos são muito pequenos, você vai ensinar eles essas tarefas, não foque na qualidade que ele vai apresentar, né, porque às vezes uma criança de 6 anos não vai arrumar a cama igual você arruma, Uhum. dobradinho, né, roupinha". Foque na pedagogia daquele ato, dele entender que eu estou organizando o ambiente em que eu durmo. Aos poucos você vai inserindo algumas outras atividades, agora você vai arrumar seus calçados, agora você vai arrumar suas gavetas. Minha esposa ela tem um costume, de colocar as crianças para guardar as roupas passadas, né. Então as minhas Uhum. 2 meninas, uma de 6, uma de 4 anos, minha esposa já diz: "Olha, tá passado, agora vocês vão pegar e colocar nas gavetas de vocês". É claro que não fica com a mesma qualidade que um adulto Uhum. que a minha esposa, iria fazer, mas você vai inculcando aquilo ali. E o legal disso tudo é que se a criança se envolve com os serviços de casa, ela consegue preservar o ambiente mais organizado. Por quê? Porque ela sabe, se ela bagunçar demais, ela vai ter que ir lá arrumar. Eles Então, gostam, né. isso é saúde mental, inclusive, né, um Uhum. ambiente organizado, ele traz uma saúde mental, uma estabilidade psicológica para a própria criança. Por vezes eu mostro um ambiente bem desorganizado para eles, e aí depois a gente vai e organiza tudo, e aí eu pergunto: "Como é que tá melhor? Desse jeito ou daquele outro jeito?". "Não, desse jeito, pai". Então você insere na criança uma uma opinião dela entender que o ambiente desorganizado não é bom, Uhum. e ela organizando aquele ambiente, ela vai se sentir bem. E aí isso é o treinamento para eles baterem asa. Uhum. Bem-sucedidos. A gente quer filhos bem-sucedidos, né. O que acontece muitas vezes é que a gente está tão cansado do nosso dia, que a gente não quer mais né, perder tempo com isso. A gente vai lá e faz. A gente mesmo faz. Mas e aí, a pedagogia está onde? Já era, vamos lá, vamos pra pedagogia bíblica. É. Ontem eu estava lendo, e esse aqui vai ser o final desse bloco e o começo da provocação do próximo. Deuteronômio 6, né, e aqui, Moisés falando ao povo, Deus falando com o povo através de Moisés, e falando assim, eu até falei li essa parte no outro programa, mas vamos lá. Estas pa Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, sem reservas. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. E agora que entra a pedagogia bíblica. E as ensinarás diligentemente a teus filhos. Falarás delas quando te assentares em tua casa, quando andares pelo caminho, quando deitares e quando levantares. Então aqui está falando, aqui Deus já está falando. Eu estava vendo um vídeo, um professor falando ontem. Sabe o que é Deus aqui falando? É Deus reconhecendo e já te avisando que o seu filho, você não vai ter que falar 3 vezes, vai ter que falar 20, 1000, 2000, 3000, quantos dias ele viver, você vai ter que falar
todo dia. É, Aí, assim, eu senti uma certa paz, falei: "Tá bom, Senhor, então eu não sou uma mãe ruim, porque todo dia eu falo a mesma coisa, então o Senhor já estava previsto isso". Então é aqui, né, esses 2 minutinhos aqui agora, pastor, pra gente terminar, é todo dia, toda hora. toda hora, a gente tem que recalcular a rota todo dia, Uhum, né. é isso mesmo. Eh, há uma guerra de informações. Seu filho, seus filhos estão expostos ao mundo, né, e você precisa ter consciência disso, de que você está lutando pela mente do seu filho, pelo coração do seu filho. Se desde cedo você não briga por isso, se essa não é a sua maior briga da sua vida, a hora que chegar a fase do moletom, ele vai dar ouvido a quem ele mais se identifica. Uhum, Mas na fase que você tinha ali o domínio do coração do seu filho, você não usou. Porque há uma fase na infância em que você é o super-herói do seu filho. O que você uhum. disser, Vale. vale. Se você perder essa janela, aos 12 anos para frente, isso vai ficar mais difícil. É um plantio que é a longo prazo, mas é melhor que seja no momento certo do que você depois ficar chorando, igual Isaac e Rebeca por causa dos filhos, né? Uhum, Então, invista nisso. É a sua herança, é o Senhor que te deu, invista. é verdade. Vamos para mais uma pausa, vamos descansar, beber um gole d'água, a gente volta para fechar esse assunto, recalculando a rota. Não vai embora, fica aí, a gente volta logo logo. Vacino deu show, vacino deu show, vacino deu show, vacino deu show. Levanta a mãozinha, a manga da camisa e vem mostrar o bracinho, lá no postinho vacina faz bem. Protege criança, vovô é vovó, gestante neném. No vacino deu show, a gripe dançou, vacinai também. Vacino deu show, vacino deu show, vacino deu show, vacino deu show. Vacino deu show, vacino deu show, vacino deu show. Dê um show de proteção contra a gripe. Se você é gestante, idoso ou tem filhos de até 6 anos, vá a um posto de saúde e atualize a caderneta de vacinação. É rápido, gratuito e seguro. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. Vacino deu show, vacino deu show, vacino deu show, vacino deu show. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Voltamos, eu falei que era rápido. Eu quero trazer aqui um versículo em Eclesiastes que eu gosto muito, Eclesiastes 3, versículo 11, onde Deus fala assim, Salomão, voltando ao nosso personagem inicial, aqui ele reconhecendo todo o problema que ele já tinha gerado, trazido sobre a sua vida, e ele fala assim, que tudo Deus fez formoso em seu tempo, e ele colocou o mundo em seus corações. Em algumas traduções fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E durante muito tempo eu fiquei meditando sobre isso, o que era essa eternidade? Deus colocou dentro de nós a consciência de que a vida não é só isso aqui. Uhum. E o tempo todo o nosso coração ele busca por esse algo mais, por esse sagrado, por esse além. E o seu filho em casa não vai deixar de buscar, ele vai ficar buscando esse além. Então significa que se dentro da sua casa ele não encontra as respostas para onde ele vai encontrar essa eternidade, e essa eternidade é o próprio Deus que o fez, ele vai sair de casa e vai procurar a eternidade em vários lugares. Então ele vai procurar nos amigos, ele vai procurar nas festas, ele vai procurar essa eternidade nos vícios. Aquilo que deveria estar dentro do coração dele, inculcado por nós pais, se a gente não inculca no coração dos nossos filhos que existe algo mais, algo além dessa vida, ele vai procurar lá fora, né, pastor? Uhum. Ele vai sair correndo. É. Sabe o que exemplifica bem esse texto? Assim, de modo bem cotidiano, Uhum. é que todo mundo gosta de final feliz, né? Você assiste uma novela,
sempre tem um final feliz. Filmes, sempre esperamos. Filme, sempre final feliz. O que é isso? É a sede que o ser humano tem de redenção, de algo que traga para ele um alívio, né? Que ele Encerrar o respira, ciclo, né? né? Estamos seguros. Isso, uma vez eu vi até um músico comentando, assim, um músico cristão comentando comigo que assim, a música para você sentir que ela terminou bem, ela tem que terminar com uma nota maior. Quando ela termina com uma nota menor, parece que termina com, né, um peso nela, assim, e aí a gente se sente meio satisfeito. Eu cito também um exemplo de um filme muito antigo, da nossa época, que chama Coração Valente. Você Ah, lembra? esse filme arrebenta a minha alma. Não termina, né, com a redenção, termina, poxa, né, não, tinha que ter terminado diferente, né, porque Ah, tem um monte. é, Tem um monte de filme que realmente a gente ficou esperando aquela conclusão, né? é, isso é o exemplo do que esse texto está falando. A gente espera por algo que vai dar sentido para a nossa vida, por algo bom, a redenção. E quando essa redenção não é Cristo, a sede do coração humano, do mais jovem até o mais velho, de todas as culturas, é por esse estado de redenção, né, de salvação, de algo melhor. Todas as filosofias do mundo, inclusive, querem entender o que é esse melhor, né? Então, isso está presente dentro da nossa casa. Nosso filho quer um final feliz. Quer um final feliz para o almoço, para o final do dia, né? Ao longo do seu crescimento. Ele vai querendo essas pequenas redenções. E aí vai de você, como pai, apresentar o que de fato é uma redenção. Ou você vai apenas suprir ali uma necessidade rapidinho, uma tela, né? Você está frustrado, toma aqui a tela. Então, isso são conta-gotas do que realmente Cristo pode ser na vida do seu filho. Então, se você quer que seu filho realmente experimente essa eternidade, sem precisar ficar experimentando outras coisas, né, tendo outras experiências na vida, apresenta Cristo para ele de forma bíblica, de forma fiel, bíblica, não de forma Uhum, estereotipada, né, do tipo daquela vida religiosa de igreja que é só não pode, é a partir da proibição, uhum. não o evangelho puro, simples, né, cotidiano, Uma fé racional, né, pastor? racional. Né, outro dia, essa semana eu estava lendo uma frase que fala assim, né: "Preciso muito mais fé para acreditar que Deus não existe do que o contrário", né. E quando a gente fala aqui da criação de filhos, se nós não entendemos o que Deus falou através de Moisés, é todo dia, é cansativo, é chato mesmo. Tem hora que a gente explode e fala: "Caramba, mas eu acabei de falar 3 minutos atrás para não fazer isso, você está fazendo aqui". É isso mesmo, é cansativo. E e nós precisamos ter essa consciência, e os nossos filhos precisam entender que a gente não vai desistir. Porque quando eles se tornarem adultos, eles vão pensar 2 vezes antes de serem pais. Eles vão lembrar: "Você que está me vendo agora, que foi um pestinha quando era pequeno, e hoje você é pai e mãe, você lembra de toda a exaustão que os seus pais enfrentaram com você. E você agora escolhe, ou você vai exaustivamente, inculcar no seu filho o certo até ele crescer e ele escolher da coisa que presta, ou então você vai ficar reproduzindo esse ciclo de confusão eternamente, né. E eu sempre falo hoje, se você não é pai e não é mãe, pastor, eu não tenho a cara, por mais que a gente sabe os filhos são herança do Senhor, a gente sabe que tem gente que não nasceu para ser pai e mãe. A gente sabe que tem gente que nem se o céu descer na frente dele, ele não vai ter condição de cuidar de uma criança. Uhum. E é preciso ser humilde para reconhecer e falar: "Cara, não é para mim, então eu não vou colocar um filho no mundo". Mas o que a gente mais vê são pessoas desse perfil colocando filho no mundo. Uhum. E aí são crianças que estão sofrendo a todo momento nas escolas, e e a sociedade está o caos que está. Então a gente precisa reconhecer o que é para a gente e o que não é, Uhum. né. O recalcular a rota é inclusive para nós do ponto de vista de vida pessoal da nossa história. Se você veio de um lar que não te proporcionou uma infância agradável, uma infância segura, uma infância um lar que te vulnerabilizou, você não precisa replicar isso. Recalcula Isso. isso para que o seu filho não
sofra aquilo que você sofreu, né? E para que a gente evite um lar onde só tem briga, onde seu filho não entende os propósitos, a gente recorre de novo ao que a palavra de Deus diz, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uhum. O nosso papel é ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor, a amar ao Senhor. E sempre que você tiver que disciplinar o seu filho, você vai disciplinar do ponto de vista também teológico, né? Explicar que aquilo é contrário à palavra de Deus. E se seu filho já cresce nesse ambiente de temor ao Senhor, ele vai recuar, porque ele não está desobedecendo só a você como pai Uhum. terreno. Ele vai recuar porque ele teme ao Senhor e ele não quer isso para a vida dele. E aí, quando chegarem as propostas lá na fase da, que a gente vai perdendo influência sobre eles, né? Porque eles vão recebendo outras influências, os amigos, né? Uhum. Eles vão se lembrar dessa questão do temer a Deus. Eles não vão aceitar tomar caminhos que vão levar eles para outros lados. Mas, de novo, é a semente que você lançou lá na infância. Tema ao Senhor. E aí você vai ter um filho sábio. E eu falei no outro programa, né, que quando Paulo fala aos Coríntios, que ele fala: "Quando eu era menino, cuidava de coisas de menino, agora que eu sou grande, eu larguei as coisas de menino". Uhum. O que mais falta na nossa sociedade hoje são adultos largarem as coisas de menino, É. né, e assumirem que agora são adultos, né, e precisam fazer as coisas de adulto, as coisas de pais. O pai, ele foi feito para ser chato. É a mãe chata, é o pai chato que cria filho que presta. É aquele que tá ali na cola o tempo todo, que tá ali falando assim: "Olha, deu ruim, volta aqui, vamos voltar do zero aqui, vamos recomeçar exaustivamente", como eu te falei aqui em Deuteronômio, todos os dias. E Deus ainda deixou claro: quando você se levantar, durante o caminho, quando você voltar para casa. Então é 24 horas por dia você inculcando os valores certos no seu filho. Por mais bonzinho que ele seja, o meu filho de 10 anos, ele é um menino muito bom, é um menino que nunca me deu trabalho com bagunça, é um menino que ele fica o dia todo num sofá lá, ele não é quebrador de brinquedo, ele é um menino tranquilo. E mesmo assim, todo santo dia dá ali 9 horas da noite: "Miguel, você ainda não guardou o seu sapato que eu mandei você guardar ontem, a roupa suja ainda tá ali no canto, meu filho, a sua mochila se". Todo dia eu falo as mesmas coisas para ele, todo dia na hora de dormir, eu ainda falo: "Filho, vamos dormir? Ai, ainda falta escovar o dente. Ai, ainda falta vestir o pijama". "Filho, mas você sabe que todo dia você tem que vestir o pijama". E todos os dias, mesmo ele sendo um menino bonzinho, todos os dias ele esquece. Então, e nós adultos não podemos esquecer de falar todos os dias. E Deus não faz assim com a gente? Nossa, o tempo inteiro, o tempo Pronto. inteiro. É o que mais se aproxima do que Deus faz conosco é a paternidade. Verdade, Deus ele nos dá essa oportunidade de experimentar o que ele tem, até pelo lado complicado, né? De falar, verdade, falar, falar e a gente não dá ouvido para o que ele fala. Então a gente fala, fala, fala e nosso filho não dá ouvido, mas isso é o ser humano. Nós também somos assim, verdade. né? A gente tá provando o nosso veneno o tempo todo. Exatamente. E assim, pastor, para a gente caminhar, assim, para um final, né, às vezes você que está nos assistindo, você está num momento naquela sinuca de bico que você sabe que se você não recalcular a rota total e completa, você vai perder os seus filhos. Talvez você está enfrentando uma situação de drogas, de vícios, de abusos, né, você descobriu uma situação na sua casa que ou você recalcula a rota de uma vez por todas, ou essa vai ser a última vez que você vai ter a possibilidade de recalcular. Nós sabemos que infelizmente a possibilidade de recalcular não estará com a gente para sempre, né. Às vezes nós podemos nos perder no processo de uma vez por todas, né. O que que o senhor hoje, como pastor, como pai, como marido, como ministro do Senhor, o que o senhor poderia falar para essa família que hoje percebeu que às vezes pode ser a última opção dela, a última chance de recalcular essa rota para restaurar, para recuperar essa família? Primeiro é você não achar que tá tudo perdido, independente do momento de vida que você está vivendo, né? Uhum, O evangelho, ele não foi feito para atuar numa fase específica da vida. Ele foi feito para atuar na vida toda. Ele é o poder de Deus para curar pessoas feridas
de muito, muito tempo, pessoas que estão sendo feridas, né, desde a infância, que estão replicando isso dentro de casa. O que eu diria é assim, não permita que a gravidade do problema tire de você a esperança de ter uma vida feliz, uma vida plena no Senhor Jesus. E a outra coisa e a mais importante é que, de fato, que você confie no Senhor. E para que isso aconteça, talvez você precise de alguma ajuda, né? Você precisa de uma orientação pastoral, espiritual, que vai realmente te conduzir aos pés da cruz. Não a coisas que vão ser paliativas, né? Mas aos pés da cruz. Então não desista da sua casa, não desista dos seus filhos. Pode estar difícil agora, mas o Evangelho, ele tem a promessa de que em Cristo todas as coisas se tornam novas. E assim, se alguém está em Cristo, nova criação ele é. Ou seja, ele faz parte de um novo sistema de vida, Um novo um processo. novo processo dentro do reino de Deus. Então, é, o Senhor é a resposta para todas as feridas da sua casa. Se permita ser curado, né? Vá ao encontro dessa cura. Procure ajuda, procure auxílio pastoral de alguém que você confie, né? E experimente de fato tempos de refrigério no Senhor, que talvez há muito tempo você não esteja vivendo e você nem acredite mais nisso. Mas vá, o Evangelho é o poder de Deus e vai te ajudar. E para a gente fechar, né, você falou de nova criatura, assim, está em Cristo. Às vezes a gente acha que chegou no final, né, no fundo do poço, né, mas uma frase que as pessoas usam muito na internet: "Não, o fundo do poço ainda tem porão". Mas ainda que tenha um porão, 2 porões, não há buraco que você esteja mergulhado, que ali a graça de Deus não possa te alcançar. A própria palavra do Senhor fala que não há vale profundo demais que a presença de Deus não possa te resgatar ali, né, não há vale profundo demais. E eu quero deixar aqui 2 exemplos de 2 pessoas que estiveram no vale mais profundo e cada uma decidiu caminhar por um caminho diferente. Judas quis ficar na vala, né, ele andou 3 anos com Jesus e não percebeu que, assim como Jesus havia perdoado tantas pessoas, poderia perdoá-lo pelo que fez. Então eu penso que ele nem quis ser perdoado. Hum, assim, é muito louco a gente imaginar o porquê, né. A gente sabia que a palavra do Senhor dizia que alguém já havia predito que alguém trairia Jesus, mas a palavra do Senhor não determinou que aquele que traiu teria condenação para sempre, né. Então, assim, Judas, eu não sei o que passou na cabeça dele, que ele não conseguiu pedir perdão, e ele achou que somente dando fim à própria vida ele terminaria com tudo aquilo. Mas nós temos o exemplo de Pedro também. Pedro negou Jesus 3 vezes. E a vergonha que ele sentiu de quem ele tinha sido, Jesus vai ao encontro dele e Jesus ali resgata: "Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas?". E ali Jesus resgata Pedro, e Pedro inicia uma caminhada vitoriosa. Nós estamos aqui hoje falando de Jesus, porque um dia Pedro resolveu apacentar as ovelhas de Jesus. Tudo que nós vivemos hoje, 70%, 70 milhões de brasileiros hoje, genuínos ou não, mas nós falamos hoje de um trabalho que começou com 12 homens, né. Então, não desiste. Você pode estar ali igual Pedro, arrependido, envergonhado, sem coragem de olhar para o seu filho, porque você reconhece que errou e não sabe como voltar, mas saiba que essa criança que está aí debaixo da sua guarda, ele vai te perdoar. Quantas vezes os filhos perdoaram, 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 e eu lembro a minha mãe, o meu avô, ele foi embora, abandonou a família toda, e abandonou todo mundo, e no dia que minha mãe descobriu que meu avô tinha morrido, eu não vou esquecer nunca, minha mãe me ligou chorando. E ela chorava tanto pela morte do meu avô, que nunca ninguém diria que aquela filha que estava chorando era uma filha que tinha mais de 30 anos que não convivia com o pai. Minha mãe chorava como se o meu avô estivesse ao lado dela todos os dias. Ela chorou a falta de um pai que ela nem tinha mais. Então, os filhos, nós entendemos, hoje eu como mãe,
eu entendo eu tenho capacidade de perdoar a minha mãe, independente do que ela fez. E se você percebe que você precisa recalcular a rota, e nesse recálculo inclui um pedido de perdão para o seu filho, saiba que ele está esperando justamente esse perdão, né, pastor? Quantas vezes o filho fica esperando o pedido de perdão, esperando, esperando, e ele nunca vem, né? Uhum. Lembra da casa de Zaqueu? Zaqueu, ele depois que se converte, a casa dele também vai receber os benefícios do evangelho, né? E não só a casa, mas a sociedade ganha com aquele homem que se perdoou, E mudou. entendeu que estava ferindo outras pessoas, mudou, recalculou a rota e se tornou agora um grande servo de Deus, né? Mas um homem que vivia uma vida completamente torta, às vezes até religiosa, né? Uhum. Mas aí Jesus entra e é interessante como é que ele faz, né? Me convém hoje estar na sua casa. Então, Jesus está interessado na sua casa. Verdade. Jesus está interessado na sua história. Ele não é um Deus distante, né? Ele não é. A palavra de Deus diz que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali a palavra habitou remete ao tabernáculo. Ou seja, Jesus ele está viajando conosco. Ele não vem, ele não desce, resolve aqui e volta de novo. Ele está viajando conosco. Que o tabernáculo servia para isso. Uhum. Era desmontável para poder viajar com o povo no deserto. Então Jesus ele está com o seu povo. Ele sabe o que é padecer. E é por isso que ele estende a mão para nós, para Verdade. transformar o nosso lar. É isso. Obrigado, pastor. Eu que Foi muito agradeço mais bom. uma vez. E nós seguiremos dando sequência nessas palestras falando sobre criação de filhos. E é isso. Recalcule a rota. Respira fundo. Chama o seu filho. Reconheça que você errou e que por causa do seu erro ele também errou. E vão juntos em direção ao acerto. É possível. As rotas existem aí, existem vários caminhos, mas nós sabemos que nós precisamos caminhar em direção a Cristo e levar os nossos filhos segurados na nossa mão. Então é isso, eu agradeço a sua presença, a sua audiência, compartilhe esse conteúdo se ele tem edificado a sua vida e eu vejo você no próximo episódio. Até lá!